Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Hoje, em nossa aula de português, nós vamos falar, olha aqui, sobre os verbos regulares e sobre os verbos irregulares. Você já ouviu falar? Gente, se não ouviu, você vai ouvir agora, tá certo? E vai ver também. E vai aprender, que é o principal. Então, você vai abrir agora o seu livro na página 25, tá certo? Na parte de português, nós vamos estudar sobre esses dois tipos de verbos. Gente, eu gostaria de esclarecer que os verbos eles podem ser conjugados mais de 60 vezes, ou seja, mais de 60 maneiras diferentes, tá certo? Por conta de quê? Por conta das flexões verbais, tá bom? Então, eu gostaria agora, junto com vocês, que nós conjugássemos o verbo cantar, o verbo bater e o verbo partir, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos começar na primeira pessoa, certo? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, tá certo? Vós cantais e eles cantam, tá ok? Agora, nós vamos conjugar o verbo bater. Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, vós bateis e eles batem. Tá ok? Tudo até aqui. Agora nós vamos conjugar aqui o verbo partir. O verbo partir, ó, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem, tá certo? Se vocês prestaram atenção e observaram, nós vamos perceber que há uma modificação nesses verbos somente em algumas das vogais, tá certo? Mas eles continuam regulares. Por quê? Porque eles continuam da mesma forma, tanto do início como no final, certo? Do verbo. Só algumas vogais que modificam. Então, o conceito do verbo regular. Os verbos regulares, gente, de acordo com o livro de vocês, na página 25, são aqueles que seguem um modelo de conjugação em que o radical e as desinências, eles não mudam, tá certo? Eles não se alteram, continuam da mesma forma. Agora, já os verbos irregulares são aqueles verbos que seguem um padrão irregular, ou seja, os verbos eles são diferentes dos verbos regulares, enquanto continua o mesmo padrão, os verbos irregulares eles é modificado, certo? Na sua forma, eles sofrem alteração, sofrem uma mudança quando eles vão ser conjugados. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um verbo regular, o verbo comer. Por exemplo, o verbo comer, por exemplo, eu como, tu comes, tá certo? Ele continua da mesma forma, da mesma origem, da mesma forma nativa, da mesma forma que se originou. Enquanto o verbo irregular, não. Por exemplo, o verbo fazer no presente. Se eu for conjugar mamãe, eu fiz o que mamãe mandou, certo? Está no presente. Mas se uma criança for pronunciar esse verbo, o verbo fazer, ela vai falar, ela vai recitar da mesma forma, igual um verbo regular. Por exemplo, ela vai recitar: eu fazia o que mamãe mandou. Mas se está no presente, ela tem que modificar o verbo. Em vez de fazia, tem que dizer fez. Eu fiz o que mamãe mandou,
tá certo? Então, o verbo regular, ele não altera na sua conjugação, enquanto o verbo irregular, ele já altera na sua conjugação, tá certo? Eu espero ter contribuído com vocês, que vocês possam realizar as atividades propostas no Google Sala de Aula. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.